Boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a introdução do livro de Daniel. Vamos comentar sobre o sonho de Nabucodonosor da estátua. E na próxima aula a gente vai já falar, nós vamos entrar na história a partir da cabeça da estátua do sonho de Nabucodonosor, na qual ele fala que a cabeça é o reinado da Babilônia. Tá? Então a gente vai fazer uma introdução aqui do livro, vamos explicar algumas coisas, ler aqui os slides e no finalzinho, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Se precisar interromper o vídeo, levanta a mão, que eu tô vendo todas vocês aqui, e aí eu paro, a gente esclarece as dúvidas, tá? Então vamos lá. Divisão do reino de Israel. Lembra que eu falei para vocês que até Salomão o reino era composto pelas 12 tribos? Depois do reinado de Salomão, houve a divisão. E nós vamos entrar nisso também, explicando o porquê dessa divisão. Mas o reino foi dividido ao norte, chamado de Reino de Israel, e no sul, Reino de Judá, composto pelas duas tribos de Benjamim e Judá. Tá? Aqui no mapa, à direita, tem mostrando quais as regiões compunham o reino de Israel, que ficava no norte, e quais as cidades que compunham o reino do sul, que é Judá. Nós vamos falar sobre a civilização dos hebreus, de mais ou menos 2.700 a.C. As tribos hebraicas chegaram à Palestina antes de 2000 a.C., conhecida há muito tempo como Terra de Canaã devido aos seus primeiros habitantes, os cananeus. Tanto estes como os hebreus eram de origem semita, denominação moderna dos descendentes de Sem, mencionado no Antigo Testamento como filho primogênito de Noé e tido como remoto antepassado dos hebreus. Hebreu também significa povo do outro lado. Como que era a organização social? Após a morte de Moisés, os hebreus chegaram à Palestina e, sob a liderança de Josué, conquistaram parte de Canaã. Nessa época, o povo hebreu estava dividido em 12 tribos. Viviam em clãs compostos pelos patriarcas, seus filhos, mulheres e escravos. Como era a política? Surgiram, então, chefes de sensíveis qualidades militares que ficaram conhecidos como os juízes. Otoniel, Débora, Gedeão, Sansão e Samuel. Esses juízes, além de combater os filisteus, tiveram que lutar contra os amonitas, povos que se estabeleceram na Transjordânia. O descontentamento com os juízes evoluiu e impulsionou os hebreus a se organizarem num sistema de governo monárquico. Agora nós vamos falar sobre os reis hebreus. Samuel centralizou politicamente esse povo já unificado religiosamente pelo monoteísmo. Saul, a partir de 1010 a.C., foi o primeiro rei de Israel. Com a unção de Davi, por volta de 1006 a 966 a.C., como rei dos hebreus, iniciou-se uma fase marcada pelo expansionismo militar e pela prosperidade. Durante esse reinado, foi escolhida Jerusalém para a capital do estado, que simbolizou a unificação das tribos localizadas no norte e no sul da Palestina. Salomão, em 926 a 906 a.C., filho de Davi, desenvolveu o comércio, aumentando a influência do reinado sem recorrer à guerra. Construiu o templo de Yahvé, ou Jeová. No entanto, o fausto e a riqueza que marcaram seu governo exigiam um constante aumento de impostos, que empobreciam mais e mais o trabalhador, criando um clima de insatisfação no povo hebreu. O cisma político-religioso, os reinos de Israel e Judá. Com a morte de Salomão, houve a divisão religiosa e política das tribos e o fim da monarquia unificada. Ao norte foi formado o reino de Israel, composto de 10 tribos guiadas por Jeroboão, filho de Salomão, após disputas internas com Roboão. Apesar da veneração a Yahvé persistir, foi introduzido o culto a vários deuses, principal causa da ruína do povo hebreu. O culto e o fausto da corte pesavam sobre os camponeses, que pagavam impostos sempre maiores. Nesse momento, o movimento profético ganhou força. O profeta Elias, por exemplo, defendia as aspirações dos camponeses, ansiando pela obediência de seus líderes aos estatutos da lei, por ter nela o equilíbrio das riquezas das terras pertencentes ao povo israelita, e fazendo oposição ao rei Acabe, por sua apostasia.
a fim de impedir o destruir por completo a base teocrática da Constituição de seu país, uma vez que as políticas que vinham incorporadas aos deuses estranhos geravam grande miséria para todos, aumentando a pobreza e com ela o escravagismo. Essa situação acumulava consideravelmente e, na medida em que aumentavam as diferenças sociais, as terras iam sendo confiscadas pelos mais poderosos da nação. Em 842 a.C., Jeú, com o apoio do profeta Elias, deu um golpe de estado e foi ungido rei. Após um período de confusão, foi novamente restabelecida a ordem, mas em 723 a 722 a.C., o rei assírio Sargão II invadiu Israel e destruiu a capital Samaria. Concretizavam assim as profecias de Amós. Israel seria destruída por um invasor. Israel tornou-se província assíria e grande parte de seus habitantes foi transportada para a Mesopotâmia. O reino de Judá, composto de 2 tribos e com capital em Jerusalém, permaneceu fiel ao monoteísmo. Em meados do século VII a.C., o rei Ezequias aliou-se ao Egito tentando evitar a invasão assíria. Mesmo assim, grande parte do território de Judá foi tomada pelos assírios. Josias conseguiu recuperar parte da independência do reino de Judá. Mas essa região passou então a ser uma área de disputa entre o Império Babilônico e o egípcio. Nabucodonosor II, rei da Babilônia, invadiu o reino de Judá e destruiu Jerusalém e o templo, transferindo o rei e os mais ilustres habitantes da região para a Babilônia. Este episódio é chamado de cativeiro babilônico, pois ali os hebreus permaneceram durante cerca de 50 anos, ou seja, um Shabat Shemitah. Nós vamos, na próxima aula, nós vamos entrar nas 70 semanas, e para explicar as 70 semanas, o cumprimento das 70 semanas, a gente vai entrar no estudo do Shabat Shemitah. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós, que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Deuteronômio 4, do 1 ao 8. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corrompestes e fizestes alguma escultura semelhante de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficarei poucos em número entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Deuteronômio 4, do 25 ao 28. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis, e guardá-lo-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor essa aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, do meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam,
E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque tu lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Aqui a gente entendeu que é para guardar o sábado. Infelizmente, assim que Deus criou o homem, no 6º dia para a entrada do 7º para o descanso, o homem interrompeu o descanso de Deus. E isso aqui também a gente vai tratar na próxima aula ao explicar o Shabat Shemitah, porque a gente vai mostrar para vocês que as 70 semanas descritas em Daniel já foi cumprido, tá? Sonho de Nabucodonosor, a grande estátua. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro.
O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Aqui, meninas, a gente tem através desse desenho, uma ideia de como é que foi o sonho de Nabucodonosor, né, da estátua. E aqui a gente vai entrar na aula conseguinte na cabeça de ouro. Nós vamos entrar em fatos históricos. Tá? Deixa eu voltar aqui que eu passei sem querer. Nós vamos entrar no Império Babilônio, que é a cabeça de ouro, no prata, que é o Medo-Persa, que é aqui essa parte do dorso, o bronze, que é a parte do ventre, que é o Império Grego, o ferro, que são as pernas, que foi o Império Romano, e os pés, que em parte de ferro e em parte de barro, que é o que a gente vive hoje, né? A República. Essa Babilônia que a gente vive hoje, né? Capitalismo, socialismo, globalização. Mas nós vamos entrar em cada um deles, detalhando como é que foi a situação na história. E faremos parâmetros com o que está descrito na Bíblia, tá? A estátua simboliza os 4 maiores impérios da história da humanidade, os quais formataram o mundo, e representa também as 5 eras que cobrem toda a história da humanidade na face da Terra. A realidade que norteia os seres humanos desde os tempos mais remotos vem da consciência implantada por seus legisladores, que pregaram e pregam em todo o tempo a conquista do materialismo por meio da violência, da injustiça, da corrupção e do caos. Assim, o sistema denominado mundo foi construído de maneira piramidal. Poucos no topo, sugando os que estão na base. Roubar, matar e destruir são as formas adotadas pelos homens para elevar-se às alturas. Tornar-se grande e poderoso por meio do suor e ou do sangue alheio é a forma do sucesso no mundo. Não confunda sistema de mundo com planeta Terra. São coisas diferentes. Dessa consciência e, consequentemente, suas ações, é que vem a miséria e o caos que assola todo o planeta. Responsabilizar Deus pelos sofrimentos da humanidade, pelos nossos próprios sofrimentos, demonstra total incapacidade de perceber a realidade que nos cerca. Este sistema de mundo será destruído. No planeta Terra, reinará a justiça. Aqui, gente, a gente pegou essas imagens para falar que hoje esse movimento todo que a gente conhece aí pela paz passou a existir pela iniciativa das Religiões Unidas, a URI. Não sei se o nome ainda é esse hoje, eu acredito que não, tenha mudado, agora só não me recordo se é Oro ou URI. URI é o antigo, mas eu sei que teve uma adaptação, depois eu vou trazer para vocês. Mas, de qualquer maneira, significa Iniciativa das Nações Unidas. O que elas fizeram? Através da comunicação interreligiosa, eles estão tentando unir as religiões em prol da paz mundial. Tá? Então, eles vão dizer que por amor maior a Deus, é preciso deixar as diferenças de lado para conquistar a tão sonhada paz mundial. Só que isso a gente sabe que não é possível, porque Deus não trata de religião e eles jamais aceitaria pegar. A gente acabou de ler. Não fará as imagens de esculturas de qualquer coisa que exista na terra, sob a terra, sob o mar. Não é para fazer. Então, a gente sabe que isso não é possível, tá? E aí a gente tem o quê? Através dessa comunicação interreligiosa surgiu o ecumenismo, que é a ligação entre as religiões em prol de todo o planeta, em prol da paz mundial. E aí a gente entrou na questão da globalização para falar um pouquinho dos pés da estátua, que se trata realmente da nossa época, em determinado momento da nossa era, iniciou-se a globalização, que nada mais todos os países do mundo ligados através de contratos, né? E a gente vê aí que existem a formação de alguns blocos, mas o mundo hoje está ligado através dessas formalidades de compra e venda. Para que a economia cresça, foi preciso, assim, a conversa deles, né? Abrir as fronteiras, e hoje a gente tem isso que é conhecido por globalização. Deixa eu apagar aqui que entrou.
Casamento, quanto ao que viste de ferro misturado com um barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento. Ou seja, nós temos os nossos contratos com os outros países, mas a gente não se mistura. É cada um no seu quadrado, mas comercialmente falando, todo mundo envolvido. E qual é a intenção? Uma unificação mundial em prol da paz, em prol de salve o planeta Terra. Só que esse salve o planeta Terra, essa mensagem é muito bonita, né? Parece ser muito assim, nossa, que legal, todo mundo em prol de não destruir o planeta, né? Com a comunicação que eles usam hoje, que aquecimento global, que a gente já sabe que é uma farsa, e depois mudaram o nome para mudanças climáticas, que a gente também sabe que não tem nada a ver. Depois eu vou trazer também uns vídeos para vocês de uns professores. Tem o professor Felício, que eu gosto muito de ouvir as coisas dele. Tem um outro professor também que eu esqueci o nome, mas eu vou passar o vídeo deles para vocês entenderem como é que funciona essa questão de aquecimento global e mudanças climáticas, tá? Mas tudo isso aí, gente, a gente sabe que é só um teatro, porque eles precisam unificar o mundo. A gente tem que entender que quem está por trás de todo esse planejamento de unificação mundial é o reino das trevas. E ele vai usar os seus agentes para conquistar, ele quer ser um Deus. Então, ele quer fazer isso aqui, que é onde, por enquanto, ele pode reinar, não sobre todos, né? Do mesmo jeito que essa cúpula global veio alimentando as pessoas com entretenimento, enchendo a cabeça dela, transformando, criando ideias de o homem no centro de tudo, que é uma ideologia 666, né? O homem no centro de tudo, o antropocentrismo. A gente sabe que tudo isso é conversa que já vem acontecendo há mais de 400 anos. A gente sabe que isso tudo começou ali na era iluminista, por volta ali de 1700, por volta do século XVI, vamos colocar assim. Então, a coisa vem através da mente, tudo. Eles programaram a população hoje para que o homem realize os seus desejos, faça, né, seja feliz. É essa a mensagem. Muitas vezes, para você ser feliz, você precisa passar por cima de outras pessoas. E não é essa a mensagem de Deus. Então, a gente tem que escolher. Ou o homem no centro, ou o homem obedece a si mesmo, seu umbigo, seu ego, ou o homem obedece a Deus. Então, é como eu sempre venho dizendo, a gente tem que escolher. Ou o mundo chamado Jesus Cristo, ou esse sistema de mundo iníquo que a gente está inserido. Tá? Então, isso só estou colocando esses assuntos para vocês entenderem que é extenso, que todo o nosso trabalho não é simplesmente chegar na frente de uma câmera e gravar. A gente tem que estudar muito, incessantemente, para entender a situação que o mundo está. Ah, mas por que eu preciso entender isso? Porque é disso que as escrituras falam. Né? As escrituras vêm a todo momento mostrando para aqueles que escolheram Cristo o que vai acontecer no mundo. A gente acabou de ver a estátua de Nabucodonosor, o próprio Deus mostrou para Nabucodonosor o que haveria de acontecer. E isso é história, são fatos relatados, é história. A gente sabe o que aconteceu. Então, por que eu vou duvidar de algo que eu já vi acontecendo? Não creio por conta disso, muito pelo contrário, a gente vai também falar disso num outro momento. Mas a gente está vendo toda essa movimentação política, religiosa, o caos instaurado, porque o que eles fazem é o quê? Gerar o caos e a ordem por através do medo. É essa a mensagem. E quem não se adaptar, quem não aceitar, quem não submeter ao domínio vindouro, não vai poder fazer parte do mercado. Tá? Então, só estou dando umas palhinhas aqui que é para aguçar a curiosidade de vocês e vocês entenderem que o assunto é muito mais profundo. O último reino a se estabelecer no planeta Terra é o reino de Jesus Cristo. Então, esses caras estão fazendo... Eu falo assim, esses caras, vocês nem sabem quem são, né? A cúpula global. Os que estão no topo da pirâmide. Os que estão ali naquela pirâmide desenhadinha, com o topo meio que separado, sabe? Então, essa cúpula global que governa o mundo, eles vão sim conseguir instaurar, tá? Porque a era cristã vai ser destruída. E para dar início à era que a gente chama de besta, por através do sistema 666. E aí, quando esse governo tiver instalado a todo vapor, aí, gente, não pensa que isso é uma coisa boa não, tá? Porque vai acabar o capitalismo, o comunismo vai entrar assim, só que de uma maneira repaginada, uma maneira mais bonitinha, no qual todos têm acesso a tudo, porque estão submissos a isso, e na verdade serão escravos.
né? Nós somos escravos hoje de um sistema, mas ainda não estou dentro, não sou um número dentro de um sistema, que a gente também vai entrar nesse assunto que é chamado blockchain, mas deixa para uma próxima. E a gente ainda tem certa liberdade. Só que quando vier esse sistema em que todos terão que fazer parte para usufruir do que o planeta produz, aí não vai ter mais jeito. Aí vai ser um outro tipo, aí esses que ficarem para passar por esse sistema, por esse novo sistema, que vai ser um modelo Império Romano repaginado. Mas os que estiverem aqui, na verdade, serão escravizados. E quando esse sistema estiver instalado, aí Jesus Cristo mesmo vem trazendo o juízo para destruir e instaura o dele. Claro, ele vai ficar aqui, vai reformar o planeta Terra, vai reformar a política econômica, vai acontecer umas coisas ainda, e depois disso, a entrada de Jesus Cristo aqui no planeta Terra é chamada de Armagedon. E aí ele vem para o milênio, fica aqui o milênio, e depois tem o trono branco, e aí continua, né, o governo dele eterno. Então, a partir do Armagedon, ele vem, fica aqui e instaura o governo dele aí eternamente. Tá? Então, essa pedra que Nabucodonosor sonhou, que não foi cortada por mãos de homens, e a própria Jesus Cristo entra na atmosfera terrestre, diretamente nos pés da estátua, que é para destruir todo o resto. Porque lembrando que nos pés da estátua tem toda a herança de Roma, de Grécia, Medo-Persa, Babilônia, Egito, Sumérios e assim vai. Então, tudo que a gente vive hoje, esse calendário pagão, as festividades, né? Todas as festividades, todas mentira, algumas, mas enfim, o calendário todo tá podre. Então, assim, tudo que a gente for fazer dentro desse calendário é abominação, porque tudo tem envolvimento com os deuses pagãos. E a gente também vai falar sobre isso. Olha, é muita coisa para falar, né? Então, Jesus Cristo vem, cai diretamente nos pés da estátua, destrói tudo e instaura o governo dele. Esse governo dele, depois lá do trono branco, a gente vai entrar nisso ainda, as pessoas a igreja de Cristo, os remidos, a igreja dos primogênitos, vem governar com ele aqui. Quem que vai governar? Um reino precisa de pessoas, né? Mas depois a gente também vai falar sobre isso. Então, Jesus Cristo vem, destrói tudo, acaba com tudo e instaura o reino dele. E então a gente terminou aqui, né, nos pés da estátua. Então, vamos lá. Então, é isso, turminha. Aqui a gente só fez uma introdução. E que introdução, né? Para falar sobre. Agora nós vamos entrar na parte da história, com muitas datas, com muitos. Nós vamos entrar minuciosamente para explicar o que aconteceu em cada parte da estátua e vamos fazer a ponte com a história, com a Bíblia e para ficar por dentro de todos os assuntos. Só que antes, a gente ia fazer como? Fizemos a introdução ao livro de Daniel, falando sobre o sonho de Nabucodonosor, e iríamos já na próxima aula introduzir a cabeça da estátua de ouro, que é o Império Babilônico. Só que como eu já comentei com vocês sobre o Shabbat Shemitah, achei de suma importância antecipar esse estudo, porque dará luz para vocês entender o mover de Deus na história. Por que a história teve que acontecer desse jeito? Como que Deus usou o que existe para introduzir Jesus Cristo aqui na Terra, feito homem, da mesma matéria que a nossa, para que ele pudesse, por meio do seu sacrifício na cruz, por ele derramar do seu sangue, trazer arrependimento das pessoas e cessar as transgressões, né? E aí a gente vai também falar na questão do Shabbat Shemitah, quando foi cumprido, em que período se cumpriu as 70 semanas. Então a gente vai antecipar esse estudo, vai ficar para a próxima aula, e na segunda aula é que a gente vai entrar na cabeça da estátua do sonho de Nabucodonosor, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui. Qualquer dúvida vocês chamem no privado, eu vou passar todo esse material para vocês pelo WhatsApp e a gente vai se falando durante a semana, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite a todas e até amanhã. Tchau.